Olá, estamos começando mais uma videoaula. O tema da aula de hoje é solo, né? Ou melhor, os solos e os seus usos. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto que tange como um dos mais importantes aí da área de geografia. Bom, a primeira pergunta é o que é solo? O solo é a camada superficial, né? Onde a gente pisa, e ela pode ter de alguns centímetros e pode ir até vários metros. Então o solo teria uma espessura variada. Sobre o solo é que nós construímos as nossas casas. Aliás, sobre o solo é onde a gente vai viver a nossa vida de forma geral, onde a gente constrói nossas casas, onde a gente constrói, tá certo? O agronegócio com a agricultura, com a pecuária, enfim, o solo é onde a gente desenvolve a nossa vida. Inclusive a gente costuma chamar o solo de chão, né? Um dos nomes que a gente usa para solo é chão. Quando a gente olha o solo não é algo que se formou de um dia para o outro. O solo leva milhões de anos para se formar, porque ele se forma através da chamada decomposição das rochas. Então, quando você está olhando para o chão, quando você está olhando um outro nome que a gente costuma usar, quando você está olhando para a terra, você está olhando para algo que levou milhares de anos para se formar, porque afinal de contas é a decomposição das rochas que dá origem aos chamados solos, tá certo? Bom, o solo se caracteriza pela espessura, tá certo? Quanto mais espesso, tá? Mais tempo ele poderá ser explorado, porque afinal de contas, se o solo é muito fininho, né? Logo ele pode se acabar, pode desaparecer e aí você vai chegar na rocha propriamente dita, tá certo? Deixa eu colocar a câmera aqui numa outra posição para ficar mais fácil. Tá? O que é a pedologia? Pedologia é o ramo da geografia que estuda o solo. Então, quando você pegar a palavra pedologia, pedologia é um ramo da geografia, a geografia que é uma matéria muito ampla, tá certo? Que vai estudar o solo, tá? A formação e os fenômenos que estão associados a ele. Então, esse nome é um nome específico quando a gente está falando, quando a gente está estudando a questão do solo, tá certo? A gente está falando de solo. Outra coisa curiosa, só acertando a câmera aqui, pessoal, tá certo? O solo, que é essa camada, vou colocar aqui em cima a câmera, o solo é essa camada aonde a gente vive, tá certo? Aonde a gente desenvolve todas as nossas atividades, mas é a camada superficial da crosta que resulta da decomposição dessas rochas. E aí a gente tem que levar em consideração uma coisa que a gente não pode esquecer, que é onde você vai encontrar também as substâncias orgânicas derivadas da decomposição de animais e vegetais. Quer dizer, além da rocha degradada, você também vai encontrar ali no solo resto de animal e resto de vegetal, ou restos de animais e restos de vegetais, tá certo? O que significa a pedogênese, tá? Pedogênese, tá certo? É o processo da gênese, da origem do solo. Um solo evolui possuindo 4 elementos que são muito importantes. Quais são esses chamados elementos, tá certo? A gente vai ver como elementos aí, tá certo? Para um solo ideal, tá? Os minerais, o ar, a água e a matéria orgânica. Então, o que é que forma um solo? Os minerais, o ar, a água e a matéria orgânica, que seriam os restos de animais e vegetais, como a gente tinha falado agora há pouco, tá certo? Bom, essa matéria orgânica que a gente vai encontrar no solo, que seria de origem animal e vegetal, tá? Então, lembra-se, um solo é formado de 4 itens, né? Tá certo? A gente pensa que é um item só, mas são 4 itens que compõem o solo. Quando a gente fala nessa matéria orgânica, voltando aqui, gente, só um pouquinho, desculpa, voltando aqui, ó, tá certo? Nessa matéria orgânica que compõe 5% do solo, aliás, 45% de minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. Isso aí a gente chama de humus, tá certo? Que é muito importante na liberação de nutrientes como o nitrogênio e o fósforo. Então, quando você adiciona humus ao solo, ou traduzindo, quando você adiciona matéria orgânica ao solo, você deixa esse solo com um maior índice de fertilidade, porque você está adicionando nesse solo nitrogênio e fósforo. Tudo bem, gente? É importante aí a gente passar essas características. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem do perfil do solo. O solo, ele é descrito por perfil. Então você vai ter ali no solo o que a gente chama de horizonte. Então olhando para essa imagem, pessoal, eu vou ampliar a imagem aqui, tá? Vou ampliar a imagem aqui, aí vocês vão conseguir ver melhor a imagem. Assim, pessoal, isso, assim ficou melhor. Você vai conseguir ver aqui o seguinte, pessoal, o horizonte O,
que seria a parte superior, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e o horizonte R, tá certo? R. Então o solo ele é formado por horizontes, ó. O horizonte O, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e o horizonte R. Tudo bem? Então, o solo ele é formado por vários horizontes e aí você teve uma noção disso que nós estamos falando, tá certo? Bom, vou passar muito rapidamente quais são os principais horizontes do solo, mas muito rapidamente. Vou posicionar a câmera num lugar que seja melhor. Aqui. O chamado horizonte O é a camada superficial aonde a gente vai encontrar o humus, ou seja, a chamada matéria orgânica, aonde a gente vai encontrar, por exemplo, tá certo? Vegetação. Então ali é o chamado horizonte O. Depois, que seria nessa posição. Depois nós vamos encontrar o chamado horizonte A. O que é o horizonte A? O horizonte A pode conter essa matéria orgânica, mas junto com essa matéria orgânica você vai encontrar também, tá certo? Matéria mineral, areia, argila, tá certo? E silt. Bom, ele é rico em nutrientes de cor escura, tá certo? E junto com o horizonte O é o primeiro a sofrer erosão, ou seja, se ele ficar exposto, o solo acaba se perdendo nessa posição. Tudo bem? É o chamado horizonte A. Aqui está o horizonte A junto com o horizonte O. Tudo bem, gente? Que seria uma parte mais profunda do solo. Depois, nós temos o horizonte B, tá? Que decai a matéria orgânica, rico em sais minerais, alta concentração de ferro, se o solo for avermelhado, ou de alumínio, se o solo for amarelado, tá certo? E recebe matéria orgânica lixiviada, lavada dos horizontes superiores. Então, a matéria orgânica, ela acaba sofrendo uma infiltração. Aí está o chamado horizonte B, O, A e B. Bom, pessoal, na sequência, nós temos o chamado horizonte C, que tem ausência de matéria orgânica e é constituído por matéria mineral originária da fragmentação da chamada rocha matriz, que seria um dos horizontes mais profundos do solo aí, né? Você vai ver ele já numa maior profundidade. E por último, o chamado horizonte DOR, que é onde a gente vai encontrar a chamada rocha matriz, aquela que ainda vai se transformar em solo, que seria aí formado por esses tijolinhos, né? Isso aí ainda deve se formar solo. Bom, quando a gente classifica solos, nós temos os chamados solos eluviais. Esses solos eluviais são provenientes da degradação e decomposição de rochas na própria região que formou. Então você tem lá a rocha se degrada ali naquele lugar e aquele solo que está ali com aquela rocha degradada eu chamo de solo eluvial, ou seja, é o solo que está se formando ali daquela rocha que está sofrendo intemperismo, ou seja, a ação do tempo. Então o tempo está, né, calor, sol, está formando, calor, sol, umidade da chuva está formando esse solo. A rocha está se degradando, ela está se decompondo, tudo bem? Depois nós temos um solo, vou pôr a câmera aqui, gente. Nós temos um solo chamado de solo aluvial. Erguer um pouquinho mais a câmera, tá certo? Um solo chamado de solo aluvial, que ele é um solo, tá certo? Que é um solo que vem transportado pela água. Em geral, esse solo é aquele solo que a gente vê em beira de rio, que é um solo raso e muito fértil. A gente chama de solo aluvial. Depois nós temos um outro tipo de solo, chamado solo Chernozem, que é considerado um dos solos mais férteis do mundo. Gente, em termos de fertilidade, esse seria um dos solos mais férteis do mundo. Ele tem a ver diretamente com a vegetação chamada estepe pradaria. A decomposição, grosso modo falando, seria capim. A decomposição dessa vegetação vai dar origem a esse solo chamado Chernozem, que a gente vai encontrar onde tem essa vegetação de estepe, como é o caso da Ucrânia, ou onde a gente tem uma vegetação de pradaria, como é o caso dos Estados Unidos e da Argentina. Então, vou passar a câmera para cá, tá certo, gente? Esse solo chamado Chernozem é um dos solos mais férteis do mundo, tá? Aí nós também temos um solo chamado loess. Esse solo é muito comum ali na região da China, viu, pessoal? A China tem esse solo chamado de loess. É um solo ali de cor amarelada e ele vem pela ação do vento, é trazido pelo vento, tá certo? O vento é que vai trazer esse tipo de solo ali. Nós também temos um outro solo, são vários tipos de solo, né? Nós vamos citar alguns. Nós também temos um solo chamado de massapê ou massapé, que é típico ali do litoral do Nordeste, tá certo?
típico do litoral do Nordeste, aonde a gente vai plantar principalmente a nossa cana de açúcar, né? A região litorânea do Nordeste, ela tem um solo favorável, esse solo é fértil e associado a um clima úmido desenvolve-se ali uma agricultura de cana e inclusive de cacau, ali naquela região também do litoral baiano se planta o cacau, tá certo? Bom, aí nós temos um solo chamado terra roxa, tá certo? Que acontece aqui na região do estado de São Paulo, né? Tá? Esse solo a gente chama ele grosseiramente de terra roxa, tá certo? Mas é um solo de cor avermelhado. Ele é a decomposição de uma rocha chamada basalto, né? O basalto, ao se decompor, né? Basalto é aquela pedra preta que o pessoal usa na construção, chama de brita, né? O basalto, ao se decompor, forma a terra roxa. Foi muito importante para o desenvolvimento da agricultura na nossa região, principalmente do café, né? É um solo muito fértil. Bom, o solo da Amazônia não é considerado um solo de boa qualidade, porque é um solo raso e arenoso, solo ruim. Então, se a gente pegar o solo da Amazônia, não é um solo bom. Um solo com boa fertilidade, ele tem um conjunto de elementos minerais que dão a ele uma fertilidade. Eu gostaria que você desse uma olhadinha aqui nessa tabela, esses elementos: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, manganês, zinco, cobre, molibdênio, boro e cloro. Esses elementos no conjunto ajudam o solo a ter a sua fertilidade e obviamente um solo fértil, uma produção agrícola, né, mais substancial, tá? Mais bem produzida, mais bem preparada e alimentos mais nutritivos para a gente. Por isso que o solo é importante, porque ele vai produzir esses alimentos para a gente, tá certo? Bom, um solo de boa qualidade ele tem que ter essas características que você está vendo aqui nessa imagem. Deixa eu puxar a imagem, minha câmera para cá, tá? Tá dando até dor de cabeça, tanto que eu puxo essa câmera. Um solo de boa qualidade ele é rico em seres vivos, minhoca, besouro, formiga, larva, inseto, bactéria. Isso é um solo saudável. Então essa imagem que você está vendo aqui no canto do slide é uma imagem que traduz um solo vivo, um solo rico. Ele também tem que ter esses elementos, quer dizer, olha a complexidade quando você analisa solo, né? Além do solo em si, né? Que são aqueles 4 itens que a gente analisou, olha como é que o solo em si tem que ter uma série de coisas aí, tá certo? Para que ele seja de boa qualidade, tá certo? E aí eu quero dar um dado aqui para vocês, que é um dado muito interessante, colocando a câmera aqui no canto, um dado muito interessante quando você faz uma produção agrícola. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de uma produção de milho, tá? Dá uma olhada no milho, o quanto o milho retira de nutrientes do solo. Em 10 mil metros quadrados de plantação de milho, tá certo? Se retira do solo 60 quilos de nitrogênio, 100 quilos de fósforo e 40 quilos de cálcio. É por isso que é importante, depois da produção agrícola, você repor nutrientes no solo, porque senão o solo fica empobrecido e, consequentemente, vai produzir alimentos empobrecidos e, consequentemente, isso afeta a nossa vida no cotidiano, no dia a dia. Olha como isso é complicado, tá certo? Para evitar que o solo tenha erosão, gente, até na apostila de vocês isso está citado de forma, às vezes, que você fica um pouco perdido com o nome de erosão. A gente usa a palavra erosão, né? Mas também pode usar a palavra vossoroca. Vossoroca é a mesma coisa que erosão. Vossoroca é a perda de solo. Então toma cuidado que na apostila pode estar com o nome vossoroca e isso confunde um pouco você na hora de estudar. Então vossoroca e erosão é a mesma coisa, é a perda de solo. Para evitar erosão, para evitar perda de solo, o que é necessário? É necessário se construir curvas de nível. São barrancos, pequenos barrancos aí feitos na área agrícola, que evitam que na hora que cai a água da chuva, que a água da chuva escorrendo, ela leve o solo embora. Então, as curvas de nível, elas são importantes para que se evite a erosão do solo, ou melhor dizendo, a vossoroca, tá certo? Uma outra coisa que é importante para proteger o solo é a questão da rotação de culturas. O que significa isso? Não é bom você sempre plantar a mesma cultura, porque ela sempre vai retirar o mesmo nutriente. Então é bom você fazer um certo rodízio, tá certo? Para manter um equilíbrio na perda e depois, logicamente, na recomposição desses nutrientes no solo. Tudo isso é para desgastar o solo da menor maneira possível. Uma outra coisa bacana para o solo é você repor matéria orgânica, a chamada adubação orgânica, que é
nós já falamos lá atrás, por exemplo, restos de vegetais, que vão repor esses nutrientes dentro do solo. E o solo, gente, ele, obviamente, ele não é uma coisa estática, ele está aí na sua transformação. Essa imagem que você está olhando é um imenso processo de erosão. O uso inadequado do solo pode provocar três coisas que são graves. A lixiviação, tá certo? Que é a perda de nutrientes, a lixiviação, que é a perda de nutrientes, a erosão, que é a perda de solo, e a laterização, que é, tá certo? O endurecimento do solo. Então, se você não tomar cuidado com o solo pode ter aí uma série de problemas, beleza? Gente, a gente vai ficando por aqui, tá bom? A gente se vê numa próxima aula.